O mundo está em guerra com os Estados Unidos e Israel combatendo forças do Irã. Em retaliação, a nação árabe ameaça o fechamento do Estreito de Hormuz, uma rota estratégica de exportações de bens valiosos, como petróleo e fertilizantes. No programa de hoje, vamos ver como o Brasil é afetado por esse conflito, principalmente no setor de fertilizantes. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Celso Ricardo Ferreira, consultor em gestão estratégica em agronegócio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Prazer estar contigo de novo aí no teu programa. O Brasil é um país que depende da importação de fertilizantes e qualquer tensão deixa tudo mais caro. A próxima safra pode enfrentar desafios com as margens comprimidas no Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. A geopolítica não cruza fronteiras em forma de conflito, mas sim de custo. Qual é o papel estratégico do Estreito de Hormuz aí no comércio mundial de energia e insumos agrícolas? Joyce, nós estamos falando do principal corredor energético do mundo, né? No Estreito de Hormuz passa por ali petróleo, nós estamos falando de 20% a 30% da produção de petróleo, nós estamos falando de 20 milhões de barris de petróleo por dia, sem falar no gás natural. Então é uma região riquíssima em produção e essa produção tem uma influência muito grande pelo mundo. Por isso que qualquer atrito, né, geopoliticamente falando, com certeza o mundo inteiro vai sentir esse impacto, principalmente na produção de alimentos, Joyce. E por que o mercado global de fertilizantes está em zona de risco aí estrutural agora? Joyce, nós estamos falando ali de uma região muito, né, de uma grande importância em termos de produção. Nós temos uma das maiores produções concentradas do mundo ali, principalmente quando a gente faz uma análise na produção de gás natural. Porque através da mudança da molécula, né, de nitrogênio e hidrogênio do gás natural, nós tiramos uma parte para a produção de amônia. E aquela região é riquíssima, como eu disse, na produção de petróleo e também nessa produção de gás natural, que vai ter uma influência direta na produção de ureia e também de amônia. Por isso que qualquer conflito naquela região, entendendo eles a importância que a região tem para o mundo, já gera um risco e uma tensão muito forte para os países, né, de uma maior concentração na produção de alimentos, como no caso do Brasil. Ô Celso, e como a tensão envolvendo o Irã impacta os preços aí de gás natural, mesmo sem um bloqueio físico da rota? Acho que é tudo consequência, né, do que você acabou falando, já acabou de falar, né? Joyce, nós temos o lado positivo e o negativo, principalmente quando a gente pensa, né, de uma maneira globalizada. O mundo inteiro interagindo, o mundo inteiro comprando, vendendo. E quando a gente pega essa região do Irã, como eu disse, né, hoje o mundo já sabe que produzir alimentos pode ser considerado, talvez, até a Terceira Guerra Mundial. E essa questão do Estreito de Hormuz, ela tem essa importância devido a esse gargalo, né, para principalmente essa questão de composição do solo para a produção de grãos. Então, mesmo que não haja ainda uma interrupção completa, somente o risco, ele já causa uma tensão muito grande e a procura por parte dessa situação, principalmente do gás natural e da influência da amônia e da ureia, já aumenta. Aumentando essas tensões, com certeza o impacto na produção de alimentos ele já vai ser muito grande, principalmente pela visão de aumento de custo e posteriormente no resultado das lavouras. E aqui no Brasil a gente sabe que o custo operacional ele já é alto, imagina se esses fertilizantes, através de uma nova rota, chegarem aqui com preços mais elevados. Então esse é um grande problema que nós temos, mesmo com o Estreito de Hormuz ainda não tendo sido, né, fechado de vez, principalmente por parte do Irã, que já anunciou uma situação, né, equivalente a essa de fechar de vez a passagem dos navios ali. É um efeito dominó, né? Acaba sobrando para todo mundo. E o gás natural, interessante, né? Ele representa mais de 70% do custo da produção de amônia. Exatamente. Como eu disse anteriormente, Joyce, quando tu pega essa molécula do gás natural e tu modifica ela, tu tira dali o nitrogênio e o hidrogênio. Na realidade, do hidrogênio que nós vamos preparar a amônia. Então, daí vem essa importância.
E muitos perguntam, né, por que o Brasil depende tanto de uma situação como essa? É óbvio que se nós fôssemos hoje nos preocupar em investir para uma produção no Brasil, o custo é altíssimo. Mas o Brasil, por ter colocado à frente sempre a questão do maior disso, do maior daquilo, acabou comprometendo a nossa produção, né, principalmente da agricultura, porque nós dependemos aí de 85% da importação de fertilizantes e o pior, nós dependemos praticamente de 100% da importação de amônia. Então, é uma situação triste, preocupante e que vai impactar o produtor rural de uma forma negativa em termos de resultados, e nós sabemos que tudo isso vai refletir no preço dos alimentos lá na gôndola dos mercados para nós, Joyce. Triste e preocupante mais ainda, porque a gente sabe que nós não precisaríamos ter essa dependência, né, Celso? O Brasil tem condições de produzir aqui, mas aí faltam políticas públicas, legislação, são muitos interesses, né? Exatamente. Nós entramos aí numa ideologia política que se coloca acima da importância e da capacidade da produção de alimentos que nós temos. Hoje, se nós fôssemos falar em colapso, nós temos que colocar lá em determinado ponto o solo. O Brasil tem sofrido, o solo brasileiro, né, que é uma das coisas mais ricas que nós temos, nós já viemos sofrendo impactos do clima. E cada vez que um impacto desse chega com mais força, mais investimento nesse melhoramento do solo é necessário. Nós estamos perdendo a potencialidade do solo com essas enxurradas. A própria seca também, ela acaba causando percas de produção. E com isso, mais investimento para a melhoria do solo, mais produtividade, que seria a chance de nós reduzir os custos, mas o que nós estamos vendo hoje nessa situação é que a tendência é que o custo, principalmente com os fertilizantes, já deve estar causando um impacto lá no campo, no custo, né, no cálculo do custo em termos de margem de lucro para a colheita da próxima safra. Se fosse só o clima, né, aí o principal obstáculo, o maior obstáculo para o produtor já estaria de bom tamanho, né? Agora, o que acontece, Celso, com as curvas futuras de energia quando o risco geopolítico aumenta? Joyce, a especulação financeira é um grande detalhe, né? Quando nós chegamos nessa fase de risco, nós precisamos entender que hoje, né, se nós pegarmos aqui, só um exemplo, no Brasil, o custo do frete da soja, nós estamos falando do terrestre, né, é 30%. Mas quando a gente analisa o custo do frete marítimo, dependendo do fertilizante, da situação que nós vivemos geopoliticamente falando, ele pode chegar de 10% e até ultrapassar 30%. Então, essa curva vai causar, sim, um impacto maior em termos de preço, porque essa especulação financeira já começou. Muitas pessoas já estão buscando antecipar as compras. É óbvio que quando nós falamos de um frete marítimo, é mais difícil tu buscar uma diversificação em termos, né, de oferta de produto. Né? Mas o mundo já começa a se preocupar, a busca ela começa a aumentar, os preços já sobem, consequentemente a questão de oferta, procura e logística vão ter um impacto nessa curvatura, não tenho dúvida, e o preço dos fertilizantes nós podemos esperar agora, com certeza, aí, algo em torno de até 30%, vai depender da procura e do desespero por parte dos produtores aqui no Brasil, vai fazer com que esse preço dispare, comprometendo ainda mais a produção agrícola no país, Joyce. E não precisaria ter essa correria aí louca, né? Então é por causa dessa especulação que o fertilizante já fica mais caro antes mesmo de qualquer interrupção concreta. Ao mesmo momento que nós estamos vivendo, né, mesmo que em um determinado indicador, a questão de uma super safra, nós estamos vivendo uma questão da importância do PIB, nós deixamos de atender uma questão que pode acontecer devido até essa globalização. Se nós pegarmos dois exemplos, um ligado a essa questão geopolítica, que é os fertilizantes, 85% do que nós precisamos vem lá de fora. O Brasil não investe internamente, mas se preocupa em colocar, né, em nos colocar num pedestal de sustentar a fome do mundo, de ser o maior produtor disso ou daquilo, mas com uma instabilidade muito grande. É o mesmo reflexo que nós temos hoje do próprio Plano Safra. 60% do valor é para custeio, ou seja, sem fertilizantes e sem Plano Safra nós não produzimos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos preocupados com o status e com a colocação do Brasil perante o mundo com base na produção. Eu acho que agora, seja Congresso Nacional, seja o Ministério da Agricultura, que eu não tenho muitas esperanças, né, com o Ministério da Agricultura, que a base é a ideologia política, mas nós deveríamos estar nos preocupando porque a base da economia brasileira vem do agro,
especialmente do que acontece da porteira para dentro. O colapso, Joyce, está muito próximo de acontecer. E o que vai ser do Brasil, se caso alguma coisa mais grave aconteça lá no campo, que é onde as commodities são produzidas? Vai ser literalmente um terror, Joyce, para o Brasil. Parece até uma brincadeira, né, Celso? Parece que estão apostando, né? Porque esses mesmos aí que usam esse status, né, de maior produtor de alimento, de alimentar o mundo, são os que estão lá em Brasília prejudicando o produtor. Parece até que é uma provocação, né? Joyce, eu sinceramente não consigo entender, né? Se nós pegarmos a economia brasileira, nós falamos em 4,5 ou 4,6 trilhões de reais gerados pelo agro. PIB, exportação e impostos. Empregos, a cada 3 vem um do agro. Então, essa é a importância do setor, e o Brasil não entendeu ainda que nós somos um país do agronegócio, as nossas características vêm desse setor. E nós precisamos entender que essa demanda de exportação que gera esses valores, ela depende muito do que vem lá de fora, principalmente nós estamos falando aí da ureia, né, para a nossa produção. E nós podemos colocar culturas como o milho, como o trigo, como o arroz, a própria cana-de-açúcar, as pastagens, né, para a pecuária de corte, tudo isso depende dessa influência. O Brasil gostou de dizer que produz mais carne bovina que os Estados Unidos, tá? Mas e qual custo? Nós exportamos muito milho, nós exportamos muita soja, não é que a soja não precise, ela precisa também de muito investimento no solo. Então nós estamos literalmente brincando com a nossa capacidade produtiva que cruza com os custos para melhorar a margem, a estabilidade econômica do país. Sinceramente, eu não sei o que o Ministério da Agricultura pensa, né? E aí eu foco no Carlos Fávaro, porque ele não se manifesta, ele não apresenta meios e circunstâncias para tranquilizar o produtor, a própria FPA, até agora, nenhuma análise mais contundente, e do governo federal, obviamente, né, Joyce? A gente não pode esperar nada, porque já se mostrou muito contrário ao produtor rural brasileiro e ao próprio agro. Então, o produtor rural, mais uma vez, está abandonado, Joyce. E a economia e o preço dos alimentos, com certeza, vão disparar rapidamente aí. O Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta, porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa, se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí, sem motivo, e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento feito, os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master, transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em 2 causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Aí falando novamente aqui dos fertilizantes, aí tem também o peso do frete, né, marítimo, que acaba, né, na composição do custo dos fertilizantes.
Joyce, esse risco, né, essa tensão mundial, ela parte desse princípio. Nós temos o Estreito de Hormuz ali, gerando essa tensão que pode fechar de vez ou não, essa guerra. Aí nós saímos com o navio, né? Vamos recalcular uma rota, podemos vir pela costa da África. Nós já temos o seguro dessa logística que vai ser caro, os navios vão gastar mais combustível. Nós temos a questão do impacto, vou ter ou não. A oferta, ela pode comprometer a produção. Com certeza, a menor oferta vai subir os preços. O impacto no custo vai acontecer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser mais caro produzir alimento agora na próxima safra, eu não tenho dúvida, né? O que nós estamos preocupados com a primeira safra, a segunda safra, tudo vai ter um impacto muito grande em termos de preço. E isso vai comprometer literalmente, Joyce. Se nós já falamos, né, de um produtor rural endividado e com pouca margem, com certeza esse movimento, essa situação geopolítica vai ter um impacto da porteira para dentro, assim, terrível para o produtor, porque as margens de lucro mediante a produção e produtividade, se já eram baixas, a tendência é que vão sumir, Joyce. Então, há rotas alternativas. Só que no caso elas, em vez de resolve, né, de uma forma, traz o produto, mas acaba encarecendo ainda mais? Exatamente, Joyce. Existem rotas, óbvio, mas nós vamos ter um aumento nessa distância. E o aumento nessa distância vai comprometer uma série de situações, até porque nós estamos falando de uma questão guerra, né? Guerra Estados Unidos, Irã, Estados Unidos, nós estamos falando de outros países entrando nesse cerco, né, de posicionamento de que lado fica. Nós estamos falando até de uma questão de descaso com o mundo de uma maneira geral, e o terrorismo ele pode acontecer também. É por isso que eu falei do próprio seguro, né? O seguro é algo preocupante e nós não podemos nos esquecer, Joyce, que há pouco tempo atrás, quando nós estávamos falando do aumento das exportações, lá quando acabou a Covid, era tanta produção que nós não tínhamos navios prontos para embarcar os nossos containers. E nós temos que nos preocupar com isso também. Nós estamos falando de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Essa produção não parou. A de gás natural não parou. Não tem como nós fecharmos uma porteira e deixá-la parada. Uma torneira, desculpa. Então, nós temos que fazer com que essa produção saia do seu local de origem e chegue no destino. Então, novas rotas vão acontecer e nós temos que pensar também, e aí que entra o risco, nessa questão do seguro mediante a terrorismos e uma série de outras situações, porque essas cargas agora passam a ter um valor absurdo para o mundo, né, Joyce? Produção de alimentos é algo hoje que está no topo da cadeia produtiva. Então, são inúmeros fatores que aumentam o risco, aumentam o seguro da carga e, consequentemente, o impacto na logística e no preço final vai ser muito alto. Ô Celso, e quais culturas aí são mais sensíveis à alta dos nitrogenados? Joyce, nós temos o trigo, nós temos o arroz, né, que é importante aqui para a nossa cesta básica, com certeza. O arroz agora pode ser que se torne ainda mais inviável para o produtor, que em questões normais hoje já não está deixando margem. Nós estamos falando em saca na casa de R$50, R$52, com um custo mais alto do que isso. Com certeza esses fertilizantes já vão impactar muito. Nós temos a própria questão da cana-de-açúcar, né, que também tem esse impacto muito forte com o uso desses fertilizantes, principalmente da ureia. Mas nós também temos o uso, óbvio, né, para as pastagens, para a pecuária de corte, que também busca hoje reduzir custo com o melhoramento, né, dessas pastagens, principalmente na geração de proteína para os animais, no aumento, né, da proteína nas pastagens, enfim. O nosso impacto é muito grande para essas culturas que tem um reflexo direto no que acontece dentro do Brasil, né? O próprio trigo brasileiro, nós importamos muito trigo. E com certeza, além da produção nacional, essa importação do trigo que vem para o Brasil já vai ter impacto também. Então, além de ser uma questão estrutural nossa, em termos de produção na lavoura, tudo aquilo que o Brasil importa também vai sofrer um aumento nos preços muito forte, muito impactante, porque tudo praticamente vem de lá daquela região. Então, no Brasil, a concentração maior fica para trigo, fica para o arroz, cana-de-açúcar, pastagens e, obviamente, que demais culturas com menor impacto, mas também com a necessidade de todo esse fertilizante que vem de lá de fora, Joyce. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores.
Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais. O complemento perfeito para a sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. O Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí sem motivo e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em duas causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Agora, movimentos de tensão energética já provocaram aumentos de até 40%. O cenário atual é isso, mais ou menos, é semelhante a isso? Joyce, ele, em partes, a gente considera que sim, né? Porque nós estamos falando de uma tensão gerada por uma guerra. E essa guerra acaba impactando a questão produtiva e também de necessidade de outros países, porque interrompe sempre uma região importante. Nós já tivemos entre Rússia e Ucrânia um impacto também dos fertilizantes que lá são gerados e que o Brasil também consome. Mas o grande detalhe, Joyce, hoje vai estar diretamente, para nós entendermos se será maior do que os 40% gerados, né, anteriormente, é quanto tempo essa guerra vai durar. Né? Eu acredito que também existem questões políticas no meio, eu não vou dizer que A ou B está preocupado muito com isso também, porque é uma questão de domínio, né? Nós estamos falando de geopolítica,
o Estreito de Hormuz. A gente sabe que a Marinha Americana mantém uma frota lá naquela região, até devido a essa importância que pode comprometer a produção, acredito também americana em partes, devido a esses fertilizantes, mas tudo vai depender de quanto tempo essa situação vai demorar para ser resolvida, Joyce. Porque se nós pegarmos o fator, né, esse indicador de 40%, dependendo de como se resolver, o quanto o Irã ainda vai endurecer o jogo com relação aos Estados Unidos, pelo que a gente tem visto, os pronunciamentos, acho que a questão vai ir mais longe ainda e com certeza esse percentual ainda pode ser muito maior, Joyce, se essa tensão não for resolvida o mais rápido possível. O risco maior está no abastecimento ou formação de custo da próxima safra? Joyce, são duas coisas que, em primeiro lugar, impactam diretamente, né? Abastecimento, nós podemos pensar em termos de menor oferta, maior preço e automaticamente em custo. Então, esse risco existe das duas partes, mas o que me preocupa muito é que hoje no Brasil, essa tensão já está gerando uma preocupação na busca por esses fertilizantes que nós temos no estoque aqui no Brasil. Então, a questão abastecimento, né, diminuir o número de navios para o Brasil, ela está ligada a esse melhoramento de solo da área que já é destinada, né, mais de 70 milhões de hectares que nós temos em termos de produção agrícola no país, e isso impacta a produção, a produtividade, que também, por um outro caminho, vai impactar o custo, porque a margem de lucro vai diminuir. Então, abastecimento e custo está ligado ao resultado final do produtor, mas também a essa produtividade que, se nós pararmos para pensar, para nós que produzimos, né, na agricultura, tudo está referente à quantidade de sacas para pagar o custo da lavoura. E com certeza isso vai aumentar e o reflexo negativo, produtor endividado ainda mais. Infelizmente, o resultado final está mostrando um cenário negativo mais uma vez para o produtor brasileiro, Joyce. E qual seria a estratégia para o produtor brasileiro? Qual que ele deve seguir? É antecipar a compra, diversificar fornecedores, aguardar para ver como que esse cenário vai se comportar, até onde essa guerra vai? Joyce, nós ficamos entre a cruz e a espada, literalmente, né? Eu me coloco como exemplo como produtor. Tenho estoque? Não tenho estoque. Vou no mercado? Com certeza mais e mais produtores já estão especulando o mercado de fertilizantes no Brasil. Essa especulação automaticamente já gerou uma inflação de preços. Eu não tenho dúvida, eu não fui no mercado recentemente para compra desse produto, mas com certeza já tem um impacto no mercado. Mesmo ainda não tendo acontecido nada, no Brasil os preços sobem do nada às alturas. E hoje, em termos de opções de compra, Joyce, o produtor rural brasileiro ele não tem muitas opções. Porque, como eu disse, 85% do que nós precisamos vem lá de fora. Então, a expectativa agora, na minha avaliação, não seria ir ao mercado desesperadamente, porque esse desespero momentâneo já vai inflacionar. A questão é esperar mais um pouco, eu acredito, ver o que essa guerra vai desenvolver em termos de expectativas e o produtor rural analisar as possibilidades de diversificação que podem vir até de uma sobra, vamos dizer assim, né, em termos comercialmente falando, na América do Sul, e esperar, né, torcer. Mais uma vez, o produtor rural vive dessa expectativa de orar muito. Então, que o produtor rural, na minha opinião, espere, não se atire no mercado, porque só esse movimento já vai fazer com que os preços subam, e a diversificação é complicada porque nós não temos muitas opções no mercado brasileiro, Joyce. O Brasil nunca se preocupou com isso. Ele se preocupa com um que está dando certo e deixa correr. Quando acontece um problema, o caos acontece. E quando a gente acha que o caos vai gerar mais opções, no Brasil tudo volta para o que era, centralização para determinado mercado. E, infelizmente, é como eu digo sempre, o Ministério da Agricultura não toma a frente para trazer um pouco mais de tranquilidade para esse produtor, até mediante esses cenários geopolíticos que estão acontecendo com mais frequência e o impacto negativo na lavoura vem acontecendo a cada safra, Joyce. Tanto no mercado para o consumidor final, como para o produtor, os fertilizantes que já estão aí, tudo isso já estava antes da guerra, né, Celso? Mas, infelizmente, num cenário desse, sempre tem os perdedores e os vencedores. Sempre tem aqueles, né, que criam oportunidades e acabam se beneficiando
diante de mortes, diante de feridos e assim por diante. Celso, muito obrigada pela sua participação aqui. Joyce, para mim é um prazer e uma honra muito grande fazer parte do teu programa. Estamos à disposição, precisando, é só chamar. Obrigada. Gratidão a você que nos acompanha aqui. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.